Olá, boa noite, meu nome é Marcos Almeida. A gente hoje vai para mais um vídeo da montagem da nossa carteira rumo aos 100 mil. Para quem chegou aqui agora e não conhece essa série de vídeos, é uma série onde eu monto na prática uma carteira de investimentos e ensino você a investir, uma carteira real. Se você quer aprender a investir, esse é um caminho prático para você fazer isso. A gente vai para o 7º aporte da nossa carteira de investimento. E a finalidade do aporte de hoje é fazer um reequilíbrio da carteira. E nesse reequilíbrio a gente vai comprar ativos que estão em percentuais abaixo daqueles que a gente estabeleceu para a nossa carteira de investimento. Os percentuais estão de acordo com esse gráfico. A gente se propõe a comprar 20% em ações, 25% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa aqui do Brasil, 20% em títulos do Tesouro Americano, 10% em ouro e 5% em criptomoeda. Então assim, com essa carteira antifrágil, a gente em alguns momentos vai vender ativos supervalorizados e vai comprar ativos subvalorizados. E quem quiser entender mais como funciona essa estratégia, assista aos outros vídeos da série, que eu vou deixar aqui na descrição. É uma carteira real, mas é uma carteira nova e separada da minha carteira pessoal de investimento. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos da série. E o que importa a gente saber antes de começar a fazer a escolha dos nossos ativos? A gente não pode pensar em comprar ativos sem olhar para a economia, sem olhar para o mercado financeiro e para a própria política. O Brasil, apesar de estar apresentando boa arrecadação, ele ainda não consegue controlar os gastos. Isso é péssimo para a economia e para a saúde financeira do país. Desta forma, ele acaba precisando imprimir mais dinheiro, o que desvaloriza a nossa moeda. E a desvalorização do real frente ao dólar é péssimo para o país, porque acaba tornando tudo caro, tendo em vista que boa parte das importações são feitas em dólar, ainda que indiretamente. E essa desvalorização da moeda acaba causando o efeito da inflação. E assim as pessoas continuam ganhando o mesmo valor, mas têm um poder de compra reduzido. E qual remédio para controlar a inflação? O maior remédio utilizado por todas as economias é o aumento da taxa de juros. E não adianta o governo ficar puto e falar que a culpa é do Banco Central, porque eles sabem que não é, eles estão jogando para a torcida. Aumenta a inflação, precisa aumentar a taxa de juros. Isso acontece em todas as economias. A gente está vendo os Estados Unidos passando por isso recentemente. Já nos Estados Unidos tem demonstrado um controle da inflação. Isso significa que eles já vão começar a baixar a taxa de juros. E a consequência disso é que os investidores começam a tirar dinheiro da renda fixa, já que as taxas de juros vão baixar, e começam a arriscar mais na renda variável. Em cenários de dúvida, você não precisa parar de investir, mas você precisa saber escolher os ativos que deve comprar. No caso da nossa carteira antifrágil, a gente vai buscar o equilíbrio o tempo todo, comprando ativos mais baratos e vendendo ativos mais caros. E no caso da renda variável que a gente vai aportar hoje, são ativos que sofreram uma queda recente, mas o cenário de queda de juros dos Estados Unidos ele pode fomentar o aumento desses ativos. E como são ativos que tiveram quedas recentes, e a perspectiva da queda de juros dos Estados Unidos, com a migração dos investidores para a renda variável, esses ativos são ativos que devem se valorizar, porque eles não são afetados por problemas econômicos de somente um país como o Brasil, por exemplo. Agora a gente vai falar dos ativos que a gente vai colocar na nossa carteira hoje. A gente hoje vai aportar R$800. R$500 a gente vai aportar no Tesouro Selic. Há uma perspectiva do aumento da taxa de juros no Brasil. E se é possível aumentar a taxa de juros da renda fixa, por que eu vou me aventurar na renda variável? Então a gente vai aportar na renda fixa, no Tesouro Selic, para a gente fazer caixa no momento que os juros estão altos, e é provável que com o aumento de juros, algumas ações de renda variável e fundos imobiliários caiam. Então no futuro a gente vai ter caixa para comprar esses ativos mais baratos. E também até poderíamos aportar na renda fixa americana, em títulos do Tesouro Americano, principalmente o TLT, que faz marcação a mercado. Se os juros americanos vão cair, esses títulos irão subir, então vai ter uma desvalorização. Mas como nós estamos com o percentual de renda fixa do Brasil abaixo do estabelecido para a nossa carteira e o percentual de renda fixa americana acima do estabelecido para a nossa carteira, nós não vamos aportar nesse momento em títulos do Tesouro Americano. E já o IPCA+ do Brasil, que seria uma opção, as taxas de juros estão interessantes, mas como tem essa perspectiva do aumento das taxas de juros, pode ser que esses títulos se desvalorizem com a subida dos juros. Então a gente não vai aportar no IPCA. Por isso a escolha de hoje na renda fixa é no Tesouro Selic. Assim a gente vai aportar R$500 no Tesouro Selic. O nosso segundo aporte é em criptomoedas. A gente vai aplicar no Ethereum. Primeiro, que as criptomoedas da nossa carteira estão em percentual abaixo do estabelecido. Segundo, que as criptomoedas tiveram uma desvalorização e ainda há uma perspectiva pelo mercado econômico
que essas criptomoedas se valorizem, porque ainda não tivemos a alta histórica esperada das criptomoedas nesse ciclo de mercado. E um outro fator envolvendo o Ethereum é a aprovação dos ETFs de Ethereum, o que pode também valorizar mais ainda essa criptomoeda, considerando que os dólares devem sair da renda fixa americana e eles vão para a renda variável. Em todo cenário econômico, as criptomoedas, apesar do risco das criptomoedas de renda variável de alto risco, elas têm atraído a atenção dos investidores. E a escolha pela Ethereum e não pelo Bitcoin, como já foi falado, é porque a gente acredita na valorização e no potencial de valorização do Ethereum maior do que o Bitcoin. Mas futuramente o objetivo nosso é vender os Ethereums e comprar Bitcoin. E o terceiro aporte é o CPTS11, que é um fundo imobiliário de papel, é um fundo de base 10. O propósito aqui é comprar com os valores que sobrar dos R$800. A gente tem um limite ali de Tesouro Selic, as cotas são fracionadas, mas tem limites, então a gente talvez não compre o número redondo, então a gente não deve comprar os R$800 exatos de Ethereum e Tesouro Selic, então o que sobrar a gente vai comprar de fundo imobiliário, esse fundo de base 10. E a pergunta que se faz, por que a gente não vai comprar ações e fundos imobiliários, tirando esse fundo de base 10, que é uma compra especial aí só para realmente completar os R$800? Primeiro, que eu acredito ainda que vai haver uma desvalorização dos ativos de renda variável, principalmente ações do Brasil. Então acredito que a gente vai ter boas oportunidades de comprar esses ativos por valores menores com os valores que a gente está aportando agora na renda fixa. E segundo, que os percentuais de ações e fundos imobiliários nesse momento na nossa carteira, eles estão dentro do previsto ali ou um pouco mais alto do que aquilo que a gente estabeleceu. Então a gente vai controlar a compra agora para talvez mês que vem ou em outros meses a gente realizar a compra de ações e fundos imobiliários novamente. Então agora a gente vai para a compra lá dos nossos ativos. Tesouro Selic, que a gente vai comprar aqui, fazer um investimento no Tesouro Selic. A gente vai comprar 0,03, R$ 456,91, compra realizada. Vai comprar o fundo imobiliário CPTS11, 3 cotas, saindo a 8,26 cada uma, para realizada. O Ethereum a gente já havia comprado, que a gente compra fora aqui porque não dá para salvar as telas. O Ethereum que a gente comprou R$300 ali aproximado, 53 dólares de Ethereum lá na Binance, que agora a gente vai mostrar nossa carteira. A gente tem um valor aplicado de 4.120, bruto de 4.219. A gente tem 24% de ações, 24% de fundos imobiliários, 22% de ETFs internacionais, 16% de tesouros direto, 7% ETFs Gold 11 e 3%, 3,7% de criptomoeda. É uma variação de 2,4% positivo. A gente tem ações do Bradesco, ações da CEMIG, BRAP 4 e Transmissão Paulista. Fundos imobiliários. A gente tem 4 fundos também, CPTS 11, XPLG 11, VISC 11 e VILG 11. 4% de variação negativa. Criptomoedas, a gente tem R$156 de Ethereum. O Gold 11, a gente tem R$328. ETFs internacionais, o TLT, a gente tem $170. Tem R$600 de Tesouro Selic e R$97 de IPCA+. Agora a gente vai para o lançamento dos ativos, R$296 de Ethereum. Tesouro Direto, R$456. CPTS 11, 3 cotas, R$24,78. Nossa carteira ficou agora com 23% de Tesouro Direto, 21% de fundos imobiliários, 20% de ações, 19% de ETFs internacionais, 9% de cripto e 6% do Gold 11, que é o nosso ETF de ouro. Essa carteira hoje está com R$ 4.996, uma variação de 2% positivo. Então a gente viu aí a distribuição da nossa carteira, melhorou a distribuição, a gente aumentou ali o aporte em criptomoedas, em tesouro direto. Tesouro direto é muito importante para fazer caixa. E nos próximos meses a gente vai olhar os percentuais, até porque vai ter variação, principalmente da renda variável, e essas variações vão fazer com que a gente olhe os percentuais diferentes na carteira e precisa fazer novos aportes em ativos que a gente não aportou recentemente. Então é importante a gente entender que as variações vão acontecer, mas você precisa fazer aportes com constância todos os meses e não se preocupe com as variações. O importante é seguir a estratégia. Tanto a estratégia de diversificação de setores quanto a estratégia de diversificação de ativos, dentro e fora do país. Assim ficou nossa carteira. Eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E muito obrigado.